Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com semelhança. Matematicamente falando, a palavra semelhança nos remete à proporcionalidade. Se liga! Bom, vamos trazer agora a palavra semelhança para a linguagem matemática através das figuras poligonais, mais precisamente os polígonos, que são aquelas curvas fechadas formadas por segmentos de retas, tá bom? Então eu tenho o polígono e a superfície poligonal ABCD e a superfície poligonal EFGH. Será que elas são semelhantes? Bom, aparentemente sim. Por quê? Porque elas têm uma mesma forma. Mas o que garante isso? Quais são as condições que devem ser satisfeitas para isso ocorrer? Então vamos chamar de condição A. A condição A é que elas tenham o que necessariamente congruente? O que significa congruente? Mesma medida. O que tem que ter a mesma medida? Lembrando os ângulos. Então, os ângulos homólogos devem ter a mesma medida. Ó. Homólogos. Homólogos. Os ângulos homólogos são os ângulos que correspondem na figura. Eu digo que o A corresponde ao E. E, portanto, eles têm que ter a mesma medida. Então, a primeira condição, né, é que os ângulos, eita bolinha, é que os ângulos sejam congruentes, tá certo? A condição B é que para manter essa proporcionalidade, os lados devem ser proporcionais. Lados proporcionais. Tá? Então, um exemplo, ó, se aqui mede 2 e aqui mede 1, a gente sabe que a segunda figura tem lados que correspondem à metade da figura 1, tá certo? Então, para todos os demais lados, a gente tem que os lados homólogos correspondem à metade, tá certo? Nem sempre é metade, pode ser terça parte, 2/3, pode aumentar de uma figura para outra, vai depender de qual figura você vai olhar. Você pode olhar da menor também para maior. Da menor para maior, você tem que o dobro com relação aos lados. Eu não posso falar que uma figura é o dobro da outra, ela inteira, mas os lados são o dobro. A superfície é outra coisa, a área é outra coisa, tá certo? Bom, continuando a falar sobre a proporcionalidade entre os lados, essa proporcionalidade a gente costuma chamar de constante de proporcionalidade. O quanto proporcional o quanto cada lado é proporcional ao outro, tá certo? A gente costuma chamar de K, constante de proporcionalidade. No exemplo que eu dei inicialmente, ó, da primeira figura para a segunda, a constante é meio, porque houve uma redução, tá certo? Com relação a lados, não estou falando com relação à figura toda, tá? Isso é um outro assunto. E se eu falar da segunda para a primeira figura, a razão é 2. É 2. É o dobro. Ok? Bom, agora vamos à representação simbólica para polígonos semelhantes. Dados aqueles polígonos anteriores, tá certo? Nós temos que os ângulos são congruentes, tá? Os ângulos homólogos são congruentes e vamos fazer também a verificação se os lados são proporcionais. Aqui já estão dispostas todas as medidas dos lados, tá certo? Então, vamos ver a condição 1. A condição 1 é que os ângulos são iguais, tá? Então, ok. Eu tenho que, por exemplo, como que a gente vai escrever isso? Que o ângulo A é congruente ao ângulo E. Ou ainda você pode usar a correspondência da forma da flechinha, ó. A
corresponde ao ângulo E. Quando eu quero falar quem é o ângulo homólogo ao ângulo A. Aí você usa a flechinha. E aí, sobre a propriedade deles, é que a gente põe a congruência, porque eles são iguais, tá certo? Então, aqui é a correspondência e aqui a propriedade. Aí, o ângulo B. O ângulo B é congruente ao ângulo F. Tá certo? E aí, eu posso fazer a correspondência assim, ó. Ângulo B corresponde ao F. E assim procedemos para os demais, ó. Também. Tá certo? Então, a condição 1 de igualdade dos ângulos, tá bom? E correspondência. A forma de escrever é assim, para provar que eles são iguais, para mostrar que os ângulos são congruentes, e a flechinha para considerar essa correspondência, tá certo? Então, essa é a forma simbólica da matemática para representar os ângulos, a igualdade entre os ângulos. Galera, agora vamos à condição 2. A condição 2 não é que os lados são proporcionais? Se os lados são proporcionais, a gente tem que fazer uma proporção exatamente entre os lados, tá? Então, 2, a condição 2. A condição 2 é a seguinte, ó. Se eu pegar o lado AB, então, lado AB está para o lado EF, assim como, então AB está para EF, assim como BC está para FG, assim como, você deve continuar ali na frente, tá? Assim como CD está para GH. E para finalizar, assim como HE está para DA. Isso deve se manter, a proporcionalidade deve se manter. Vamos confirmar. Da primeira razão, nós temos que 2,4 está para 1,8. Antes da gente perceber se há proporcionalidade, acho bem interessante que a gente transforme esses dois números em números inteiros. Tudo bem? Então, a primeira razão vai ser 24 sobre 18. Tá certo? Simplificando essa razão, vamos ver o que a gente obtém. Simplificando aqui por 6, a gente vai ter 4 terços. Então, a razão entre o lado AB e EF é 4 terços. Será que os demais se mantêm? Vamos ver. Vamos ver. Aí, para o BC e FG se mantém, porque é a mesma coisa. É 2,4 sobre 1,8. E CD sobre GH já é 4 terços. Tá vendo? Ó, já se mantém a proporcionalidade. Tá vendo? E depois nós temos uma última ali, uma última razão, que é 3 meios sobre 2 quartos. 2 quartos não, desculpa. 3,2 sobre 2,4. Tirando essa vírgula aqui, ó, 32 sobre 24, dividindo por 8, o numerador e o denominador, nós vamos ter também 4 terços. Dessa forma, nós podemos afirmar que a constante de proporcionalidade entre essas duas figuras é de 4 terços, que é a razão entre todos os lados homólogos. Ok? Espero que tenham entendido a linguagem simbólica.